Mulher Maravilha ou Batman? Qual vai ser mais difícil de adaptar? James Gunn respondeu essa pergunta. Depois da vida eu te conto, segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta. Bora falar de James Gunn e seu DCU. James Gunn respondeu já tem algum tempo sobre qual personagem seria mais difícil de rebootar, de readaptar para o seu DCU. A Mulher Maravilha ou o Batman? Assim, olhando a pergunta de longe, a gente poderia até dizer o Batman, né? O Batman é praticamente um sucesso instantâneo. É um personagem muito popular. É um personagem que é muito difícil de errar. De todas as versões que a gente teve do Batman nos últimos anos, muito poucas não tiveram sucesso comercial. E até o sucesso comercial almejado pelo estúdio. Vamos colocar o Batman Robin de Joel Schumacher, que foi mal, que acabou enterrando a franquia por alguns anos, mas o Batman Eternamente foi bem. E também é do Joel Schumacher. Também foi essa guinada a um Batman mais comercial, mais infantil, mais vendável, e que acabou dando com os burros na água, mas não é o tema desse vídeo. Então, olhando assim a pergunta, de cara eu falei assim, pô, é o Batman, né? Batman, qualquer coisa vestido de morcego rola. Aí pode ser, pô, o Batman zoeiro dos anos 60, o Batman mais sério, mais realista, mais psicológico, o Batman com mais equipamentos, com menos equipamentos, Batman com chevette, tudo vale, cara. Moleza. Mulher Maravilha é difícil, cara. É uma super-heroína, já tem uma dificuldade de início, por ser uma super-heroína. Filmes com mulheres protagonistas no ramo de super-heróis são mais complicados, até para passar pela barreira do gosto do público, ou até para se impor como uma personagem válida para ser protagonista, é difícil. Mulher Maravilha é uma personagem que não é urbana, ela é uma personagem mitológica, é muito mais complexo, o escopo é muito maior, o preço fica muito mais caro também, porque não é uma coisa que você passa numa cidade, que você pode filmar em beco, filmar em ruela. Você vai filmar um negócio, porra, Ilha do Amazonas, deuses, voo, efeito especial, laço da verdade, avião invisível, cara. Uma coisa é você fazer um chevette, outra coisa é fazer um avião invisível, que embora a gente não veja, custa caro. Mas James Gunn discorda, olha só. Ele, ao responder qual é o mais difícil, ele falou, pô, Mulher Maravilha é muito mais mole do que o Batman. O Batman é difícil. Mas por que o Batman é difícil? Porque o Batman, justamente, já tem diversas versões. E todas as grandes histórias, as boas histórias do Batman, segundo James Gunn, aí no julgamento dele, da preferência dele, as boas histórias do Batman já foram contadas. Em série, videogame, já tem Batman em tudo quanto é lugar. O Batman tem uma presença no imaginário da cultura pop muito mais desgastada. Segundo James Gunn, é difícil você pegar uma boa história do Batman, um clássico do Batman, adaptar sem que ele tenha uma outra estação que já foi tentada antes. Vai do Cavaleiro das Trevas até da Queda do Morcego. E aí é complicado trazer o Batman, um vilão novo, um vilão que nunca foi usado. Os grandes vilões do Batman já foram usados nos filmes e séries. Claro, você pode dizer, pô, aquela história ali underground que só eu conheço, lá do B, não foi usada ainda, aquela é a melhor história do Batman que existe. E aquele vilão que é underground, que ninguém conhece, só eu, porque eu sou um fã do Batman, aquele vilão ali tem que ser usado, tem que usar essa história desconhecida com esse vilão desconhecido, fazer um filme novo. Poderia ser, mas na opinião do James Gunn, na entrevista lá, ele disse que esses aí não contam pra ele não. Então ele vê a Mulher Maravilha mais fácil, porque a Mulher Maravilha não tem tantas versões. Teve a versão lá dos anos 70, que é um clássico, mas ninguém vai comparar com aquilo. E tem a Gal. Tem a Mulher Maravilha da Patty Jenkins. Que se o primeiro filme foi elogiado e tal, era uma Mulher Maravilha que tinha uma pegada específica ali dentro do conceito da visão do Snyder. O Snyder até queria que ela fosse mais um pouco agressiva, mas houve ali um equilíbrio entre a Patty Jenkins e o Snyder na decisão do que fazia com a Mulher Maravilha. O primeiro filme foi bem recebido, teve uma grande bilheteria, pegou também o auge dos filmes de super-herói, tudo de super-herói vendia pra caramba. E teve Mulher Maravilha 84, que foi um tremendo do fracasso, foi um flop gigantesco, que teve, aliás, a sorte de ser lançado no início da pandemia, porque eu acho que poupou Mulher Maravilha de um fiasco
inacreditável nos cinemas. Que aquele filme não estava bom para fazer grandes bilheterias em cinema. Como ele saiu na HBO Max, acabou sendo aquela coisa assim, mas também saiu na HBO Max, né? Mas a história era meio esquisita, tinha uma mudança de tom muito mais pesada, parece que com a saída do Snyder o poder da Patty Jenkins subiu, e a Patty Jenkins fez o que quis com a personagem, aproximou essa Mulher Maravilha da Gal mais perto do que era a série da Mulher Maravilha dos anos 70, inclusive, a Linda Carter faz uma participação no filme, trazendo a Mulher Maravilha mais light, que acabou destoando muito da anterior, ficou uma coisa esquisita, inclusive poderes que ela tinha não tem mais, e poderes que ela não tinha agora tem, e personagens coadjuvantes que voltam, e aquela história esquisita do Steve Trevor tomar um corpo e virar um brinquedo sexual da Diana, aquela coisa toda muito esquisita, né? E aí uma nova Mulher Maravilha teria só que superar aquela. Aí tranquilo. E várias histórias boas da Mulher Maravilha, vários arcos legais da Mulher Maravilha ainda não foram explorados, em comparação com Batman, então, não tem dúvida, não tem nem discussão. E que isso traria pro James Gunn mais possibilidades e liberdade criativa. O Batman ele tem que ser muito mais cuidadoso. E eu incluo uma coisa que ele não falou, que também é importante, né? O Batman ele tem muito mais olhos críticos do que qualquer outro personagem DC. O Batman não pode errar. O Batman ele fala no coração do fã. Então se o cara erra a mão no Batman, já era. Provavelmente o universo compartilhado todo desmonta. Então não pode errar o Batman. A responsabilidade do Batman é maior, a comparação com personagens antigos, versões de personagens antigos é maior, as histórias são mais escassas, a própria presença do Batman no universo compartilhado é complicada, porque o Batman não tem poderes, então ele precisa se equilibrar e ser útil de alguma maneira numa Liga da Justiça, sem ter superpoderes, então tudo isso precisa ser muito bem equilibrado. E agora com a proximidade de um Batman e Mulher Maravilha, o roteiro de Mulher Maravilha está sendo escrito, o Batman está sendo desenvolvido lá no DCU, agora o James Gunn está mais seguro, mais confiante, vai botar esses projetos na frente, a gente vai ver mesmo no real, na prática, qual vai ser mais difícil de adaptar, qual vai ter uma adaptação mais bem sucedida, o Batman e Mulher Maravilha. Mas o que você acha? Qual é o mais difícil? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal, e lembre-se de ser membro desse canal, clica aqui, seja membro, e se livre dos comerciais, dos anúncios do YouTube, do 4 Coisas, você vai receber um link exclusivo com um vídeo sem anúncios. Até mais, até breve, até já. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas, o canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.